Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, santo e misericordioso que nos ama, antes estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado. Por obras malignas, nós nos tornamos inimigos do Senhor Deus. Nós somente merecíamos receber o julgamento e o castigo eterno diante do Senhor Deus. Mas através do grande amor do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, Ele recebeu toda a maldição e o castigo que deveríamos receber. E através do sangue precioso do Senhor, nossos pecados foram lavados eternamente, para que jamais recebamos o julgamento e o castigo diante do Senhor Deus. Sem nenhum preço a ser pago por nós, o Senhor nos amou e nos salvou. Agradecemos por essa graça. Que o Senhor Deus realmente sempre nos ajude para que nós possamos compreender essa graça, para que nós possamos nos tornar seus filhos. E nós agradecemos por permitir essa esperança, graça de podermos ser herdeiros e entrar no seu reino, Senhor Deus, Pai. Por isso damos agradecimentos, louvores e glória ao Senhor Deus. Esse tempo agora também, nós que fomos salvos pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, estamos reunidos aqui para cantar, louvar o amor do Senhor, para aprender a sua palavra, para estarmos dentro desse rebanho santo diante do Senhor Deus. Que cada um de nós, o Senhor Deus, possa estar conduzindo através do poder e da mão realmente graciosa, para que nós possamos receber abundante graça e amor e o consolo, que o Senhor possa nos preencher do Espírito Santo, para que nós, como filhos do Senhor Deus, possamos viver sem nenhuma vergonha, para que o restante das nossas vidas nós possamos viver dando glória diante do Senhor Deus Pai, para fazer a vontade santa do Senhor Deus. Que o Senhor possa nos ajudar. Tem nossas vidas nessa terra, que elas não sejam em vão, mas que jamais nós decaiamos novamente para este mundo, para as coisas carnais, para as tentações deste mundo. Que o Senhor Deus permita a sua vontade santa para nós, para que nós possamos agir, para que nós possamos pregar o seu evangelho, para que muitos espíritos perdidos possam ser conduzidos para diante da sua palavra, que possa ser realizado esse grande trabalho do Senhor Deus. Esse tempo agora também, nossos irmãos e irmãs que não puderam estar presentes, aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar rapidamente a saúde deles. Para aqueles que estiverem no meio da tentação no coração, realmente em alguma fraqueza, que o Senhor Deus possa permitir a ajuda para todos aqueles que estão no desespero, permitindo a graça necessária para cada dia, para que nenhuma pessoa se perca, Senhor Deus Pai. E em cada momento, Senhor Deus, nos permita a palavra necessária, o que nós devemos fazer, e também a palavra que devemos compreender, que o Senhor Deus possa manifestá-la para nós. Esse tempo agora também, que o Senhor Deus possa nos permitir a palavra necessária, para que essa palavra possa renovar a nossa vida, possa fortificar, e para que nós, enquanto vivemos pela glória do Senhor Deus, que isso possa se tornar a grande força do Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar na Bíblia, Deuteronômio, capítulo 29, Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 29, vamos ler. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 5. Somente um único versículo eu irei ler. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 5. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé. Então, até aqui. Então, nesse tempo de domingo, após recebermos a salvação, como é que deve ser a vivência de um cristão? Nós estamos continuamente ouvindo essas palavras.
Após recebermos a salvação, o Senhor Deus, Ele permite aquela sua graça para que nós possamos compreender e pela fé recebemos a salvação. E o cristão que após receber a salvação, eles são unidos pelo Espírito Santo para se tornar uma unidade. E eu preguei que os santos que receberam a salvação, eles estão dentro do corpo da Igreja de Cristo e são alimentados assim pelo Senhor Deus. O cristão que recebeu a salvação, ele é como uma criança pequena que acabou de nascer. Então, espiritualmente, ele é uma criança pequena. Por isso, como está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Então, uma criança pequena, ele precisa crescer, e para crescer, ele precisa estar nos seios da mãe, tomando leite continuamente, não é? Então, o cristão que recebeu a salvação, para que a vida de fé dele vá crescendo. Então, para que cresça, é necessário que ele realmente deseje esse leite racional, que é a palavra do Senhor Deus, que o nutra. Uma criança pequena, ela estar sobre os braços da mãe, e está recebendo todo o cuidado dos pais, da mãe, realmente cada momento de forma saudável, seja mentalmente, e ele vai se tornando uma pessoa realmente mais madura e vai crescendo de forma normal. Então, o cristão que recebeu a salvação, eles que estão dentro da igreja do corpo de Cristo, eles permanecem dentro da igreja, então com a palavra do Senhor Deus, aquele rebanho que é unificado, da mesma maneira, eles estão realmente como a imagem do Senhor Deus, estar dentro dos seios do Senhor Deus, da mãe. Realmente, quando nós estamos nesse rebanho, o amor do Senhor Deus e o cuidado, nós podemos crescer e podemos ser sustentados. Em 1 João capítulo 4, versículo 12, fala: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Existe uma palavra assim. O Senhor Deus que não é visível, aonde será que Ele está? Então, compreendendo esse amor do Senhor Deus, se nos amamos uns aos outros, como aparece em João capítulo 13, no versículo 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos amei. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então nós realmente recebemos esse amor do Senhor Deus, não é somente isso, nós é amarmos uns aos outros. Os santos, eles se amarem. E no meio daquilo, o Senhor, ele disse que permaneceria. E então esse amor do Senhor Deus, cada momento mais vai se concluindo perfeitamente dentro de nós. Então esse amor do Senhor Deus se conclui perfeitamente em nós, quer dizer que o Senhor Deus é o amor. Então essa personalidade do Senhor Deus pode ser concluída dentro de nós. Então esse amor do Senhor Deus que é manifestado neste mundo através do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus, ele é a imagem do amor do Senhor Deus. Por isso, a imagem do Senhor Jesus é a personalidade do Senhor Deus. E essa personalidade do Senhor Deus foi manifesta em amor. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 em diante, aparece que o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com incidência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Ele sempre ama, na verdade. Realmente o amor ser assim ou aqui, quer dizer que isso é a personalidade do Senhor Deus, quer dizer que o Senhor, ele é assim. Então esse amor, ele cada momento mais está completo, aperfeiçoando dentro de nós, a personalidade de Deus se manifestando em nós. É por isso que em Gálatas capítulo 4, versículo 19, o apóstolo Paulo disse: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Após recebermos a salvação, o formato de Cristo ele ser formado em nós, cada momento mais a personalidade de Jesus ele é formado em nós, quer dizer que nós estamos se maturando. Então, mesmo que tenha recebido a salvação, se você não cresce, tem pessoas que não desenvolvem.
Tem 1 Coríntios capítulo 3, ele diz que realmente as pessoas continuamente estarem presas na carne como o formato de uma criança. E então realmente essa pessoa ela recebeu a salvação, mas ela não consegue fugir dessa perseguição do diabo, não consegue fugir realmente da infantilidade dele ainda. E então o Senhor Deus, ele salvou todos os cristãos, e realmente dentre eles que estão salvos, o Senhor está unificando eles através do Espírito Santo e está nos sustentando, como ele já nos disse. E também o Senhor ele irá nos proteger juntamente. Então, após recebermos a salvação, até entrarmos no reino do Senhor Deus, é necessário receber a proteção. Uma criança pequena, então ela precisa receber o cuidado e a proteção dos pais e da família. Como as ovelhas, quando elas estão no rebanho, precisam receber do cuidado do pastor. Então, olhamos em Isaías capítulo 53, versículo 6. Então, nós somos como ovelhas perdidas. Então, nós todos andávamos, cada um pelo seu próprio caminho. Mas em 1 Pedro capítulo 2, versículo 25 está escrito: porque ereis como ovelhas desgarradas. Então, vivemos conforme a nossa cobiça, nosso pensamento. E se continuarmos indo por aquele caminho, iríamos para o inferno. Mas o Senhor nos resgatou de lá. Então, o Senhor ele nos resgatou daquela corrente do diabo que estava nos arrastando para a perdição. E então, o Senhor resgatou nossos espíritos. E então, agora nós estamos junto com o pastor e bispo das nossas almas. É que o pastor é o que protege as ovelhas. O Senhor, ele nos protege o rebanho. Os cristãos que receberam a salvação até entrarmos no reino de Deus. Então, olhando desde Israel, então existem muitas ovelhas, mas então um pastor, quando ele está na frente, todas as ovelhas realmente fazem uma fila e vão andando atrás dele. Então realmente ficam cheios de ovelhas grandes na frente e ovelhas pequenas atrás. Então realmente, como o Senhor Jesus já disse, eu sou o bom pastor. Então realmente o bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Então quando o Senhor ele vai adiante, realmente as ovelhas conhecem a sua voz e o seguem. Então realmente as ovelhas do Senhor são aquelas que conhecem a voz do Senhor. É por isso que o Senhor realmente ele conduz e ele protege. Então, como está escrito em Deuteronômio capítulo 1, versículo 31, o povo de Israel, realmente eles fugiram do Egito, realmente que viviam antigamente como escravos, e eles foram libertos, realmente para passarem pelo deserto e foram conduzidos até a terra de Canaã. Enquanto isso, realmente como um pai que ele está realmente abraçando o seu filho, o Senhor Deus abraçou a eles realmente no colo e os conduziu. Mas o povo de Israel, eles não conseguiram crer realmente nessa lei do Senhor. Então, sendo salvo pelo Senhor Deus, eles realmente conheceram diversos realmente poderes do Senhor Deus. No Egito, realmente eles estão pensando em criar, realmente desde logo até o Senhor Deus os livrou da praga onde morriam os primogênitos. Abriu o Mar Vermelho para passarem pela terra seca. E eles viram todo o exército do Egito morrerem no Mar Vermelho. De dia o Senhor permitia as nuvens, de noite permitia colunas de fogo. O Senhor os conduzia. E todos os dias o Senhor permitia maná para alimentá-los. O Senhor rachava as rochas para dar a água. Então todos eles realmente viram o milagre do Senhor Deus. Mas eles não creram em Deus. Então, de alguma forma, eles tentavam falando, por que vocês tentaram nos matar? Eles murmuravam contra Moisés, tentavam matar a Moisés, diziam que iriam retornar para o Egito. O que disse que isso era? Nós olhamos em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, fala: amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais da concupiscências carnais. A carne, ela realmente vai contra o Espírito. Ela não deseja obedecer à palavra do Senhor Deus. O nosso homem interior, ele deseja a ordem, a lei do Senhor, mas essa carne, ela tenta lutar contra o Espírito. Então, realmente, lutar com a lei do meu coração, realmente é isso. Quer dizer que em inglês against, quer dizer fazer contra, ser contra. Então, como será que pode ser assim?
Então eu quando penso de forma detalhada, nós que recebemos a salvação também é a mesma coisa. O Senhor, Ele nos salvou e nós cremos nisso. Jesus Cristo morreu, Ele derramou seu sangue, Ele nos resgatou da perdição. Nós cremos nisso. Realmente sem nenhum valor, nós recebemos pela graça. E quando o Senhor Ele vier, realmente Ele vivificará os mortos. E aqueles que estiverem vivos, eles vão ser arrebatados, transformados, a pele realmente ser como Enoque, levado aos céus. Isso não é algo surpreendente? Então, já que é a promessa do Senhor Deus, mas algo estranho é que realmente na vivência atual deles, realmente o Senhor está protegendo e cuidando, eles não pensam nisso. Então, por que será? Então, nosso espírito, nosso corpo, tudo isso foi comprado pelo sangue de Jesus. Então, o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, Ele é o nosso Pai. Esse Senhor comprou o nosso espírito, Ele será que não vai cuidar de nós? Em Romanos capítulo 8, versículo 32, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então, realmente o Senhor que permitiu seu Filho para a morte, como assim Ele não iria nos dar alguma coisa? Em Mateus capítulo 10, versículo 30, o Senhor Jesus, Ele disse: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Então, o Senhor, Ele contar todos os cabelos da minha cabeça. Quer dizer que o Senhor, ele não deixa de saber nada de mim. Quer dizer que Ele sabe tudo, até minha situação, sabe melhor do que eu. Então, eu realmente crer e depender, realmente toda a minha situação, o Senhor, Ele já o sabe. Então, eu estou realmente sempre dependendo e aguardo nele. Eu tenho certeza disso. Então, realmente, o Senhor conhece todas as minhas situações. O Senhor que realmente protege a minha carne e o meu espírito. Em Mateus capítulo 6, versículo 28, está escrito: quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Então, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, tudo isso os gentios que buscam. Então, as crianças que não têm pais, eles que pensam o que eu vou comer, onde que eu vou dormir, como é que eu vou viver, eles se preocupam. Mas as crianças que têm pais que têm todas as coisas, eles somente precisam receber, eles não precisam se preocupar. Então, realmente o Senhor Deus que criou todas as coisas, que é o nosso Deus Pai. Então, Deus, nosso Pai, Ele sabe todas as coisas que nós devemos ter. Então, essa é a promessa do Senhor. Então, o Senhor Deus, Ele não disse ou está nos deixando de qualquer maneira sem pensar. Ele realmente será que está nos consolando com isso? Não é isso. O Senhor Deus, Ele promete e Ele cumpre. Mas o problema é que primeiramente buscais o seu reino e a sua justiça, então as demais coisas vos serão acrescentadas. Existe um requisito, você precisa crer na promessa de Deus. Então tem que crer que Deus está junto. Então, quem crê nisso, então ele não fica pensando o que eu vou comer, o que eu vou fazer, o que é isso. Ele não vai se esforçar por isso. Mas, primeiro, quer dizer que realmente ele vai buscar o quê? O essencial. A coisa principal para a vida dele é pregar o reino dos céus, é pregar o evangelho, é pregar o que agrada ao Senhor Deus. Realmente o ser humano, após pecar contra o Senhor Deus, até a morte, eles realmente estão indo para o inferno, mas o Senhor Deus faz esse trabalho de criar o povo realmente para levar ao seu reino. Então, o Filho unigênito do Senhor Deus, ele veio a este mundo para morrer na cruz e ressuscitar para fazer esse trabalho. O Espírito Santo está testificando esse trabalho. Então, o trabalho do Senhor Deus é fazer com que o seu reino realmente seja cumprido, é preparar o seu povo para ir aos céus. Agora, com a vinda do Espírito Santo, ele trabalha através dos santos que receberam a salvação. E então, os salvos, o que eles fazem? Dormir ou acordar, e eles sempre vão falar sobre o reino de Deus. Realmente, as pessoas que receberam a salvação vão falar sobre o reino do Senhor Deus. Cada momento, uma pessoa ou outra pessoa, um a um, continuamente vai levantando os salvos. Então, quer dizer, cada momento o reino do Senhor Deus vai se estendendo. É por isso que em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 está escrito: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido.
As pessoas que receberam a salvação, realmente escolhidos para entrar no reino de Deus. O povo escolhido por Deus. Quer dizer que é a nação santa. As pessoas que receberam a salvação. Realmente os espíritos, realmente a dominação do Senhor que foi perdida, agora está sendo restaurada. É por isso que quando nós pregamos o Evangelho, o povo do Senhor vai se estender no reino de Deus também. Um país, ele tem 3 pilares. Tem que ter a fronteira, o Estado e o povo. Então, realmente, no novo céu e nova terra, o Senhor já preparou todas as coisas, o reino glorioso. Então, realmente, o Estado, o poder é o Senhor Deus. Então, realmente, o único trabalho que nós precisamos fazer é preparar esse povo. Realmente, qual é um país? Qual o significado de um país sem povo? Por isso, ter muito povo é a glória para o rei. E ter pouco do povo é a ruína do príncipe. Então, realmente, muitas pessoas precisam receber a salvação para dar glória, para dar felicidade a Deus. É por isso que nós, após recebermos a salvação, então, através da graça que o Senhor Deus nos permitiu, não morrerei, mas viverei e contarei as boas obras do Senhor. Então, realmente, o Senhor Jesus Cristo morrer na cruz e ter ressuscitado, essa graça que é nos permitida. Então, realmente, o Evangelho ser pregado, esse trabalho do Evangelho, realmente a condução para o reino do Senhor Deus. Fazemos esse trabalho. Então, realmente, o salvo e o reino do Senhor Deus, eles vivem conforme a vontade do Senhor Deus. Isso é justiça. Então, realmente, você viver pela palavra do Senhor Deus obedecendo. Então, as pessoas, elas se amarem essa vivência, é você fazer o trabalho, realmente, diante do Senhor Deus, você por fora pregar o Evangelho e estender, e por dentro, cada momento, você está crescendo e você está amando os seus irmãos e obedecendo. Então, por isso, se olharmos em 2 Pedro capítulo 3, ele fala: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos o novo céu e a nova terra em que habita a justiça. Realmente, o reino do Senhor Deus, ele não existe pecado, realmente, contendas, não existe nenhum tipo de malignidade. O reino do Senhor Deus precisa ser permitida, precisa ser concluída em nós, aqui agora, enquanto estamos na terra. E então nós realmente precisamos amar o Senhor Deus, precisamos amar os irmãos e irmãs. E isso é realmente o que irá nos fortalecer e ajudar por dentro para que possa se concluir essa justiça do Senhor Deus. Então, se nós fizermos isso bem, então o Senhor Deus, ele irá nos acrescentar todas as coisas que nossa carne necessita. Então, realmente, o Senhor, ele realmente fará tudo por nós. E ainda mais, quando nós formos comprar alguma coisa, o Senhor dá realmente o 1+1, já viram? Receber 1+1 por você comprar mais uma coisa. Então, realmente isso tudo parece uma matemática, mas diante do Senhor Deus, ele diz que quando sempre o justo ele busca realmente algo diante do Senhor Deus dá mais um realmente do que ele precisa. Então, mas o problema é que as pessoas não creem nisso. Então, o que que vocês pensam nisso? Eles não creem nisso. Então, as pessoas tentam viver pelas próprias maneiras. Mas isso não é para trabalhar, não é para ganhar dinheiro, não é para fazer nada, então é para olhar somente para o céu? Então não é isso. Na Bíblia disse para aqueles que realmente não querem trabalhar, não é para dar o que comer. Realmente os preguiçosos, eles precisam ir aprender com a formiga. Então realmente o Senhor não utiliza preguiçosos. Então se olharmos na Bíblia, realmente os profetas, todos os trabalhadores que são utilizados pelo Senhor Deus, eles não eram pessoas que estavam brincando e o Senhor chama para trabalhar. Realmente as pessoas que são fiéis ao seu trabalho. As pessoas realmente precisam se esforçar que se receberam a salvação. Realmente buscando porque a justiça e o reino do Senhor Deus. Existe muito trabalho. Quem que está roubando já não roube mais. E quem está em vão realmente já não esteja mais em vão. Mas realmente se esforce para trabalhar com as suas mãos. Então realmente qual é o seu trabalho? Ele fala: eu sou evangelista. Mas então, para ter dinheiro para evangelizar, eu estou trabalhando. Ou para ter dinheiro para evangelizar, eu estou comercializando. E então ontem, então nós tivemos a reunião com os tesoureiros, com os empresários dentro da nossa igreja. Realmente eram todas as pessoas que fazem esse trabalho de tesoureiro dentro da igreja. E nós tínhamos um diácono lá. Realmente aquele diácono é uma pessoa muito honesta que trabalha esforçadamente, eu sei. Então ele não é o diácono da igreja de Seul, mas ele é lá do sul da Coreia. Então ele realmente vive como empresário, ele trabalha muito bem, mas qual é o objetivo da vida dele? É para evangelizar. Então planejamos para pregar para 100 pessoas e nós pregamos. E agora ano que vem agora ser 200 pessoas. 100 nós não conseguimos preencher, mas ele disse que conseguiu preencher umas dezenas de pessoas. E o objetivo dele disse que era para pregar 200 pessoas. Realmente para que mais pessoas recebam a salvação. Então para fazer esse trabalho, esse objetivo é algo surpreendente, não é? E então, ele faz o trabalho dele na empresa dele, ele precisa ter a empresa, ele precisa melhorar o comércio dele, ele precisa se esforçar.
Ele precisa fazer de tudo, mas o objetivo é para pregar o reino do Senhor Deus e a sua justiça. Realmente para pregar e evangelizar lá fora, realmente para a missão mundial. Então realmente nós temos em 71 países exatamente agora, evangelizando fortemente. Existem 171 missionários que saíram da Coreia para evangelizar. E são 163 evangelistas missionários nativos que estão pregando. Então, não, esse é só um número de pregadores lá no exterior. Então, na Coreia, os pastores e evangelistas dão mais de 700 pessoas, vocês sabem? E as igrejas do exterior, eles dão por volta de 600 igrejas. Então, cada momento mais, cada ano, realmente, cada número de países vai aumentando, o número de igrejas vai aumentando. Então, para isso, nós estamos orando. Por causa dessa evangelização, nós estamos vivendo esforçadamente, porque realmente é necessário muito dinheiro para depositar, para investir. Realmente, todos os dias eles me ligam. Realmente, já tem países mais pobres, a evangelização acontece muito bem. Em um país realmente pobre, o evangelho é pregado. Então, o Senhor Deus, ele chamou os pobres para realmente serem ricos em fé. As pessoas que são ricas, elas têm um coração alto. Então, carnalmente, já que eles se satisfazem carnalmente, eles não buscam realmente tanto a visão espiritual, eles somente buscam a satisfação real da carnal. Então, se eles tiverem dinheiro, já que eles conseguem fazer o que eles desejam, eles não pensam no Senhor Deus, eles não dependem de Deus. Então, é por isso que é difícil para eles receberem a salvação. É por isso que é mais difícil o rico ir para o céu do que um camelo passar por uma agulha. Então, realmente, os pobres, eles estão realmente na perdição, não tem esperança neste mundo. Então é por isso que eles têm o coração de buscar o Senhor Deus. O coração realmente que tem uma grande súplica. Eles que realmente estão buscando o reino após a morte. É por isso que as pessoas pobres, quando ouvem o evangelho, eles recebem muito fácil. Então é por isso que nossos missionários eles vão pregar para países pobres. Então todo o ambiente, todas as coisas são difíceis. Mas realmente tem muitas pessoas que recebem a salvação. Então é um grande agradecimento. Mas então, para mandar um missionário nosso, nós precisamos ajudar em todas as maneiras. Então vamos pensar. 171. Se em uma casa deles tenha 4 pessoas de uma família, realmente como é que deve ser tão grande? Realmente para nós mantermos, conseguimos ajudar a área da conferência, o local. Realmente nós precisamos pagar aluguel. É preciso do visto, eles precisam pagar o valor da mudança, precisa dar o pagamento realmente do dia a dia da vivência. E também o carro, locomoção. O local da conferência eles precisam trocar, eles precisam construir. Então cada momento mais eles ligam para nós. Então nós precisamos fazer o máximo que nós conseguimos fazer. Então nós damos a nossa vida para o evangelho. O que nós não vamos conseguir entregar se não for a vida? Então é por isso que realmente nós, quando fazemos o máximo, o Senhor Deus está nos ajudando juntamente. Então não tem o que preocupar. Então de qualquer maneira, então, por causa desse trabalho, nós vivemos de forma esforçadas. Uma pessoa que está fazendo o trabalho dele numa empresa, então se ele trabalhar para viver bem, então quer dizer que ele está indo contra o Senhor Deus, não é? Então nós individualmente podemos ser pobres. Isso é bom, mas a igreja não pode ser pobre. Se a igreja for pobre realmente e tiver algum problema para pregar o evangelho, não pode. Então eu posso ser pobre, mas para pregar o evangelho. Eu sei realmente algumas pessoas. Então o dízimo, eles dízimam como se estivessem pagando impostos. Mas então, nós cristãos, nós dizimamos somente 1/10 que é do Senhor Deus. O 9/10 é o meu restante? Não. 1/10 que representa que tudo é do Senhor Deus. Realmente é algo de reconhecer. Eles dizimaram 1/10 quer dizer que eu quero entregar o 9/10 para o Senhor Deus. Por isso que algumas pessoas, verdadeiramente, eles pegam e dão 9/10 do salário deles. Outras pessoas dão 5/10. Realmente eles só usam um pouquinho para viver e depois dão tudo. Nossa, realmente é surpreendente. Eu conheço pessoas assim. Então, já que é assim o evangelho é pregado, sabiam disso? Então, como será que o evangelho vai ser pregado?
Então, realmente, nossos bens materiais são utilizados, o nosso esforço é gasto, realmente, nosso suor é derramado. Nós nos sacrificamos para que um pecador que está indo para o inferno, ele ir para o céu. Realmente, um trabalho mais surpreendente que isso não existe. Um pecador, quando ele se arrepende, o Senhor disse que ele se agrada mais do que 99 justos diante dele. Realmente, o Senhor é algo que ele mais se agrada é quando nós pregamos o Evangelho e um espírito perdido ele recebe a salvação. Então, se nós não fizermos isso, o Senhor Deus não vai se agradar. Então, é por isso que o trabalho de pregar o Evangelho e nós recebemos a salvação os santos. Então, dentro da Igreja de Cristo, dentro da Palavra do Senhor, cada momento crescer e ajudar. Realmente o Senhor, Ele salvar os pecadores também, tudo é efetuado para as pessoas que receberam a salvação. E os cristãos que receberam a salvação dentro da Igreja, cada momento mais eles vão crescendo, eles vão realmente melhorando a vida de fé, para que assim eles possam se tornar maduros. Então, se olharmos em uma casa também, então temos aqueles que nasceram primeiro, o irmão, nós temos o tio, a tia. Então, realmente tem muitas dessas pessoas. Então, eles ajudam e criam as crianças pequenas dentro da casa. Então, as pessoas que receberam a salvação primeiro precisam ajudar as pessoas que receberam a salvação depois. Não é você repreender ou você julgar que ainda é fraco espiritualmente. Já porque eles são pequenos ainda, precisa ajudar, precisa realmente abraçá-los. Então, carnalmente, se eles estão na dificuldade, você precisa ajudar carnalmente. Se espiritualmente estão com dificuldade, precisa ajudar espiritualmente, precisa sustentar eles. Então, realmente, para que nenhum se perca. Então, esse é buscar o reino dos céus e sua justiça. Então, realmente, se nós fizermos isso bem, nós precisamos nos esforçar por isso. E então, o Senhor Deus vai continuamente nos ajudar para fazê-lo. Então, nós, se vivemos pelo Senhor Deus, isso se torna uma grande bênção. Por quê? Porque o Senhor Deus, realmente, se nós vivemos pelo Senhor Deus, Ele vive por nós. Ele ajuda para que possamos viver. Ele nos abençoa. Então, realmente, essa verdade é algo que eu posso crer. Realmente, nós precisamos compreender isso, realmente, como se fosse compreender a salvação. E isso é uma verdade absoluta. Realmente, o Senhor que conta até os fios do cabelo, como assim Ele não vai saber das coisas? E então... realmente, como ele sabe seu filho, abraça o seu filho. Realmente, ele estava conduzindo eles para entrar na terra de Canaã, mas o povo de Israel, eles não creram no Senhor Jesus. Eles realmente saíram da proteção do Senhor. Então, realmente, eu comecei a pensar, por que será que é assim? As pessoas que receberam a salvação é a mesma coisa. E então... então, é por isso que primeiro diz realmente, busca primeiro o seu reino e a sua justiça. Mas eles não sabem o que é isso. A primeira coisa que eles pensam é, como é que eu vou viver bem? Como é que eu vou comer bem? Se você estiver um pouco livre ainda, precisa viver mais pelo Senhor. Não é que todos são assim. Realmente precisa dar todo o seu coração, toda a sua vontade, todo o seu poder, realmente toda a sua vida. Você precisa realmente, já que ama o Senhor, dar todo o seu coração, toda a sua vida, viver pela obra do Senhor. Mas então ainda muitas pessoas estão presas no meio do pecado. Então você viver preso no meio do pecado, quer dizer que a sua vida é realmente pequena, ainda ela não cresceu, ela vive através da carne. Então isso é realmente um formato muito feio. E então realmente isso continuamente eu quero dizer para vocês. Então o Senhor Ele está junto dentro de nós. Então, mas nós realmente para agradarmos o Senhor Deus, para fazermos a vontade do Senhor Deus. Então o Espírito Santo ele precisa se agradar dentro de nós. O Espírito Santo precisa estar agradando. Então se nós fizermos errado, o Espírito Santo ele realmente se entristece. Ele realmente está se preocupando. Então eu já disse que se nós amamos outras coisas mais do que o Senhor, o Espírito Santo ele fica com inveja. Então, o Espírito Santo, já que ele tem uma personalidade perfeita, ele que está dentro de nós, das pessoas que receberam a salvação, ele se preocupa. E se nós erramos, ele fica realmente preocupado, ele se entristece. Se os filhos, eles erram. Realmente, os pais, eles ficam com o coração todo doído. Pai, mãe, todos eles criaram tão bem o filho, mas por que será que ele é assim? Então, o Senhor Deus, realmente, como ele vai sentir dores no coração? Então, realmente tem um filho que ele é perdido. Então, realmente, será que eu sou esse formato diante do Senhor Deus? Eu preciso imaginar. Então, é por isso que nós não podemos preocupar o Espírito Santo.
Em Efésios capítulo 4, versículo 30, não podemos preocupar o Espírito Santo. Então não entristeçais. Então realmente manter em conforto, realmente servir bem o Espírito Santo para receber a bênção de Deus. Então nós continuamente estamos vendo como é essa vida de seguir o Espírito Santo. Então hoje, realmente qual é essa proteção do Senhor Deus e a sua condução. O que Ele ensina e Ele conduz. Então realmente o que o Senhor Deus Ele faz para os santos que até entrarem no reino do Senhor Deus, qual é o caminho que eles devem ir está definido. Vamos procurar Salmos. Salmos. Então, capítulo 73. Salmos 73. Salmos 73, versículo 24. Versículo 24, vamos ler todos juntos. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Através do ensinamento do Pai, ensinamento do Senhor Deus, realmente isso é o brinquedo. Então realmente Ele me conduziu dentro da igreja. E também segundo Ele, realmente nos conduz através da glória. Então enquanto vivemos neste mundo, realmente através da palavra do Senhor Deus nós somos conduzidos. E também, realmente nós também seremos conduzidos pela glória do Senhor. Então o Senhor Deus, Ele decidiu os passos dos justos e Ele se agrada desse caminho. Então após recebermos a salvação, o caminho de ir para o reino dos céus. Esse caminho que estamos caminhando foi definido por Deus. E realmente o Senhor está observando se vamos por este caminho. Então, como a palavra que nós acabamos de ler, Deuteronômio capítulo 29, versículo 5, e 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Então, realmente, 40 anos, realmente, antes de andar pelo deserto, é o tempo onde nós vivíamos no Egito, presos realmente no diabo, fazendo as malignidades, cometendo os pecados neste mundo. Mas agora, realmente, nós sermos salvos pelo Moisés, quer dizer que fomos salvos pelo Senhor Jesus. E agora ser conduzido para a terra de Canaã, que é a imagem dos céus. Então, os 40 anos agora no Egito, quer dizer que após recebermos a salvação, é a condução do Senhor Deus para entrarmos até o reino do Senhor Deus. É a vivência da igreja. Até por isso que durante 40 anos, realmente, nossas roupas não se desgastaram. Então, os sapatos não se desgastaram. Então, se olharmos em Deuteronômio capítulo 8, ele disse que realmente as sandálias não foram desgastadas. Então, durante 40 anos, a roupa não foi gastada. Então, por quê? Então, porque realmente não tem como fazer roupa no deserto. E como é que faz as sandálias, os calçados? Realmente, as sandálias não se desgastavam. Os pés realmente não se machucavam. Então, todos os dias eles se encontravam. Então, sem a água, rachava as rochas e transbordava, jorrava a água. Se eles queriam comer carne, o Senhor Deus mandava as andorinhas para cair dos céus. Então, o que isso quer dizer? O Senhor Deus, após recebermos a salvação, até entrarmos no reino do Senhor Deus, Ele está sempre nos protegendo. Então, de tarde, Ele está nos protegendo com as nuvens, no meio do deserto, realmente tão quente. Realmente o sol fervente, ele nos cobre com a nuvem. E de noite, com as colunas de fogo, ele aquece todo o vento frio. Então de noite, o Senhor, também porque de noite eles precisavam caminhar. Então realmente quando a nuvem ela começava a ir, todos eles arrumavam suas tendas e começavam a seguir a nuvem. E quando a nuvem parava, seja um mês ou 2 meses, eles ficavam lá, enquanto a nuvem se mexesse novamente. Então após recebermos a salvação, isso é a vivência de seguir o Espírito Santo. Então isso é a proteção do Senhor Deus e na condução dele. Então o povo de Israel, realmente as pessoas que foram na terra de Canaã e voltaram para avisar, todos eles que queriam voltar para o Egito. As pessoas que nasceram no Egito. E as pessoas que eles realmente iam contra o Senhor, todos eles morreram. Realmente as crianças que nasceram no deserto
Eles que nasceram no deserto e eram crianças pequenas que não lembram do Egito, eles podiam entrar na terra de Canaã. Eles tinham mapa igual hoje, eles tinham navegador. Através da condição do Espírito Santo, ninguém pode ir para lugar algum. Então, realmente, como uma criança pequena. Como realmente a Palestina. Realmente, se um pastor ele não ajudar, então, já que os pais estão segurando na mão dele e se não puxar para frente, não vai funcionar. Da mesma maneira, o Senhor Deus está protegendo-os e o Senhor Deus está conduzindo-os. Então, como é que eles vão entrar na terra de Canaã? Então, após recebermos a salvação, até entrarmos no reino do Senhor Deus, nosso realmente trajeto já está decidido. A palavra de Salmos, capítulo 32, vamos procurar. Salmos 32, versículo 8. Então, Salmos 32, versículo 8. Então vamos ler todos juntos. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e guiar-te-ei com os meus olhos. Então agora, enquanto nós vivemos a vida de fé, então nós vivemos do jeito que nós queremos, então no domingo vem com o canto cristão e com a Bíblia, você canta, faz uns louvores, você ora, você ouve essa pregação e depois volta na outra semana. Isso aqui é vida de fé? Até os outros religiosos que não receberam a salvação, eles fazem muito bem isso. Fazem melhor que nós. Então não é isso. Então nós, após recebermos a salvação, todos os dias, todas as horas, então precisamos estar sempre caminhando junto com o Senhor, realmente uma grande felicidade. E então realmente já como antigamente, nós todos agora podemos ir para o céu andando. Então nós cada momento até subimos no reino dos céus correndo, eu estarei caminhando junto com Cristo. Então todos os dias junto com o Senhor Jesus. Então, nós seremos assim. Então cada pegada, passo a passo que nós deixamos para trás é conforme a palavra do Senhor. Então realmente os cristãos, os santos que já foram adiante de nós, o Senhor Jesus, os apóstolos, os profetas, nós precisamos seguir os passos deles, realmente com muito cuidado, cuidadosamente. Porque existe um caminho feito. Então o carro precisa ir por esse caminho. Então o trem precisa andar somente sobre os trilhos. E nós precisamos seguir somente através da palavra. Então por isso, após recebermos a salvação, Ele nos mostra o caminho e a fé realmente de forma clara. E então realmente de forma maravilhosa, a palavra boa e que brilha, realmente o meu caminho e minha fé será esclarecida. Então o caminho que nós devemos ir, como é que nós devemos ir? Então esta palavra é o navegador. Realmente o Espírito Santo é aquele que está nos conduzindo através da palavra. Realmente ele nos demonstrará o caminho que devemos ir. Então antigamente, eu quando estava em Jeju-do pregando o Evangelho, então lá havia numa casa de um irmão que havia recebido a salvação, e eu perguntei realmente como era aquele caminho, porque era a primeira vez que estava por lá, e eles me mostraram o endereço, e falaram, você vai para cá, depois você vira para ali para a esquerda, mas eu fui, e eu cheguei num beco sem saída, e comecei a pensar, será que é para lá, ou era por aqui, e eu estava perdido, mas a pessoa começou a gritar lá de trás que ensinou o caminho, falou, não é aí não, é para cá, era uma pessoa muito boa. Ele ensina o caminho e não vai embora. Ele fica olhando para ver se você vai para o caminho certo ou não. Estava observando. Era uma pessoa muito boa. Então o Senhor, Ele realmente nos mostra qual caminho devemos ir. E Ele está vendo se nós vamos por aquele caminho ou não. Então Ele está atento. Ele está observando. Se nós não formos por aquele caminho, Ele vai nos castigar dizendo, está errado. Então, se olharmos o versículo 9, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Então, o cavalo, você precisa colocar esse cabresto na boca. Então, o cavalo, se ele não morder o cabresto, então como é que ele vai te obedecer? Ele tem que morder.
Precisa furar o nariz do boi. E o jumento você precisa colocar o peso sobre ele. Se não o fizer dessa maneira, então ele não vai aproximar, não vai chegar a ti. E então uma pessoa que recebeu a salvação, ele pode falar do jeito que quiser, não é como os animais, mas sim realmente de forma mansa precisa obedecer. Mas então, quando ouvem a palavra, eles estão ouvindo bem. Então eles falam, amém, nossa, que palavra do Senhor Deus, eu preciso obedecer. Depois que passa aquele tempo, o que eles fazem? Então, eles estão somente assistindo à pregação? Então, quando eles saem ali para fora, eles fazem do jeito que eles querem. Ele vive da sua maneira. Eles falam, nossa, por que eu preciso viver conforme a palavra do Senhor Deus? Ah, eu não quero viver assim. Ah, porque eu tenho motivos. Ele não consegue obedecer, então dá desculpas de lá para cá. Vai por outro caminho. Então, dentro dessa palavra, enquanto nós vivemos, não devemos ir por outro caminho. Tem um cântico assim. Então, conforme essa palavra, dentro da palavra. Então, agora, o caminho que nós devemos ir, realmente Ele manifesta para nós, o Senhor Deus. Então, o caminho que devemos ir, Ele vai esclarecer para nós. Então, realmente, o caminho que está esclarecido que nós devemos seguir. Então, o Senhor, Ele está nos segurando, nossa mão está nos levando. Ele não podemos soltar a mão do Senhor, não é? E então, por isso... Então, realmente, vocês precisam pensar isso seriamente para ir para o céu. Então, para caminhar com o Senhor. Para receber a condição do Espírito Santo. Viver somente pela sua simplicidade, pelo seu desejo. Como assim você vai receber a ajuda do Espírito Santo? Para receber a ajuda do Espírito Santo, a condução não é pelo seu pensamento, não é pela sua vontade, sua tentação. Aí vem no domingo e fala, eu vou louvar, eu vou vir participar. Isso é igual idolatrar. As pessoas fazem da mesma maneira. O que vocês vão fazer? Vamos procurar a palavra de João, capítulo 14. Palavra de João, capítulo 14. Versículo 25. Versículo 25, 26. João capítulo 14, versículo 25 e 26 eu irei ler. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Senhor Jesus, no João capítulo 14, é o tema onde o Senhor Jesus, antes de ser capturado, um dia antes de ser crucificado, de noite, ele disse realmente essas palavras tão longas para os discípulos. Então, vamos ver João capítulo 13, 14, 15, 16, são palavras longas. Mas, então, realmente uma palavra muito importante aqui. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Então, agora, quando o Senhor Jesus partir, Ele vai enviar o Consolador, o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quando o Espírito Santo vier, então Ele vos ensinará todas as coisas. O que vai ensinar? Então o Senhor, Ele morreu na cruz e Ele ressuscitou. Essa graça fará nos compreender. Então, após recebermos a salvação, como é que um cristão deve viver? Então, realmente, até entrar no reino do Senhor Deus, um cristão, realmente, qual é a ação, qual é o caminho que deve ir? Isso vai ser ensinado. Então, realmente, vai ensinar todas as coisas. O Espírito Santo. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Mateus, Marcos, Lucas e João são a história do Senhor Jesus.
É o nascimento do Senhor Jesus, a sua vida, o ensinamento do Senhor Jesus, as obras que fizeram, a morte, a ressurreição e até o arrebatamento. Então, o Senhor Jesus, enquanto estava vivo, o Novo Testamento não foi escrito em nenhum capítulo. Então, os discípulos, enquanto seguiam o Senhor Jesus, eles não eram como entrevistadores que iam escrevendo tudo como repórteres. Não tinha nada escrito naquele tempo. Mas então, como é que eles conseguiram escrever sobre a vida do Senhor Jesus, o que ele ensinou, todas as suas palavras e os significados das palavras foram registradas? Quando o Espírito Santo vier e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, o Espírito Santo, através da inspiração do Espírito Santo, eles foram inspirados pelo Senhor Deus, não é? E então, a palavra de Atos, após o Senhor Jesus Cristo, quando foi levado aos céus, agora todos aqueles discípulos, os apóstolos, como é que eles evangelizaram, como é que eles trabalharam, está tudo registrado. E depois o restante das palavras são as cartas, começando de Romanos até Hebreus, 1 João, 2, 3, tudo. Então o apóstolo Paulo, todos os apóstolos, todos eles, para fazer esse trabalho do Senhor, realmente os trabalhadores, os servos, são essas as palavras que eles escreveram realmente através do Espírito Santo. E Apocalipse está falando sobre o julgamento deste mundo, sobre o novo céu e a nova terra. Então todas as coisas foram ensinadas. O Espírito Santo. Após recebemos a salvação, então qual é a igreja que devemos saber? Qual é a vivência do cristão? Todas as coisas. Tudo está registrado, e o Senhor que o registrou é o Espírito Santo, e quem nos faz compreender isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo realmente ele registra e nos faz compreender. Então as palavras do Espírito Santo é somente pelo Espírito Santo dá para compreender. Então é por isso que é uma pessoa que não nasceu de novo, mesmo que veja, não percebe. Eu, quando estava na escola de teologia, antes de receber a salvação durante 4 anos, eu lia o Novo Testamento 50 vezes e o Antigo Testamento 30 vezes. Então, na verdade, lia bem mais do que isso. Então, mas íamos lendo a Bíblia, marcando. Então, sempre marcando e lendo. Eu lia muito. Mas às 8 horas da noite, 31 de outubro de 1962, aquela graça do Senhor Deus que eu conhecia somente pelo entendimento, eu consegui compreender verdadeiramente. No momento que compreendi e criei, eu consegui ver que essa Bíblia parecia totalmente diferente. Eu vi inúmeras vezes a palavra eterna redenção, mas era a primeira vez que eu a havia enxergado. Como será que pode acontecer isso? Já que está de olhos fechados, não dá para ver. Então, como se fosse um cego de nascença que ao receber a salvação abre os seus olhos. Então, nós olhamos para a paisagem, nós olhamos de noite ou olhamos de dia com o sol bem claro. Realmente, no meio da tarde, olhar essa paisagem é totalmente diferente, não é? Então, uma pessoa que não recebeu a salvação, mesmo que estude a Bíblia, então é como se ele estivesse olhando para uma lua, realmente a luz enfraquecida. Não consegue compreender de jeito nenhum. Após receber a salvação, o Senhor Deus ilumina, esclarece para nós. Mas é claro que a nossa vida de fé, quanto mais vai crescendo, o que é permitido, mais enxergaremos. Então é por isso que o Espírito Santo, ele vos fará lembrar, ensinar as palavras. Vamos pensar que existe um livro muito difícil de entender, escrito por um doutor muito famoso numa universidade. E se esse autor ele sentar ao seu lado e explicar o livro dele para você, como você vai entender bem? Então, a Bíblia ela foi escrita pelo Espírito Santo e o Espírito Santo ele vai explicar para nós. Ele vai passar e ensinar a verdade para nós. E ele fará ouvirmos a voz do Senhor Jesus. Então, o Espírito Santo, ele sussurra para nós. Ele vai nos ensinando. E também, vamos procurar 1 João, capítulo 2. Então, 1 João, lá atrás da Bíblia.
1 João, capítulo 2, versículo 27. Então, no Novo Testamento, 1 João, capítulo 2, versículo 27 e 28. Então, vamos ler todos juntos. E a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então ele fala, e a unção que vós recebestes dele fica em vós. Então essa unção é o Espírito Santo que é ungido para nós. Então o Espírito Santo ele é como óleo ungido a nós. Então você receber essa unção do Espírito Santo que fica em vós, quer dizer que o Espírito Santo habita em nós. Então, por isso que realmente não tem necessidade de que alguém vos ensine. Porque não é que alguém não precisa ensinar a Bíblia para vocês. Realmente está feito com que uma pessoa que compreendeu a Bíblia primeiro, ele vai ensinar os outros, mas o que ele não vai ensinar? Quer dizer que realmente não precisa da necessidade do ensino do homem, do mundo, mas sim do Espírito Santo. Realmente, sem a ajuda do Espírito Santo, não temos como compreender as coisas da Bíblia. Então me desculpem, mas quando nós olhamos na televisão, nós temos pastores muito famosos que estão pregando na televisão, não é? Eles falam de um jeito tão bonito, parece que conduzem de forma muito boa. Mas quando nós olhamos, eles não têm realmente um ponto principal, não têm um objetivo. Mesmo que eu ouça essa palavra eternamente, não dá para compreender. Então sabem por quê? Porque só faz lógica pelo conhecimento, pela teoria, pelo seu próprio pensamento. Então uma pessoa, quando ele tranca a sua porta, ele começa a ler, ele começa a tentar decifrar as palavras desde o início do Gênesis até o final da Bíblia. Então ele começa de Gênesis até o Apocalipse, ele acha que vai conseguir decifrar. Será que funciona? Será que isso é possível? Então a Bíblia não é teoria. A Bíblia é uma história verdadeira. Então, realmente é necessário da condução do Espírito Santo, do cuidado, do trabalho, para que você possa obedecê-la. Então, quanto mais você obedece, mais você compreende. Quanto mais você experimenta, você compreende. Então, é dessa maneira que funciona. Não é por você não realmente obedecer, você não fazer nada e você quer compreender a Bíblia só porque você vai decifrar sozinho se trancando. Então, realmente, uma pessoa realmente escreveu essa Bíblia no meio do sofrimento, realmente sem comida. Pode ser que eles tenham escrito realmente com o seu próprio sangue. Ou será que você vai compreender deitado em um lugar qualquer? O que vocês pensam? Não tem como compreender. Então, o Senhor Deus, ele não vai ensiná-lo. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas. Então, todas as coisas, quer dizer que o Senhor Jesus, ele já disse que ele iria nos ensinar quando ele viesse. Então, ele fala, e é verdadeira, e não é mentira. Quer dizer que todas as coisas que o Espírito Santo ensina não existe, não tem como existir a mentira. Então, todas as coisas que nós ensinamos dentro da igreja, como é que vocês pensam? Então, o ensinamento da nossa igreja, os temas importantes, existem muitos ensinamentos que não aparecem em nenhum livro do mundo. Alguns momentos eu leio vários livros para ver como é que eles compreenderam, como é que eles realmente decifraram a Bíblia. Então pode ver nos ensinamentos, a forma de interpretação, e podemos ver que existe tanta bagunça, tanta coisa nada a ver. Então realmente também tem pessoas que compreenderam verdadeiramente a salvação. Tem pessoas que realmente escreveram, as pessoas santificadas verdadeiramente, os trabalhadores do Senhor Deus, que realmente escreveram o tema da Bíblia de forma correta, e eles vão decifrando, interpretando a Bíblia. Então, realmente são palavras muito preciosas, mas dentre aquelas palavras, mesmo procurando os temas que nós ensinamos, tem vezes que não achamos. Então realmente quer dizer que eles se passam ou eles vão para um outro tema. Então quando nós olhamos isso, podemos ver que tem coisas erradas.
Realmente tem uns que não tem tema importante. Então, realmente nós temos a melhor fé do que as outras pessoas, então nós compreendemos melhor? Não é isso. Então, antigamente, o Martim Lutero, ele, quando estava realmente na Igreja Católica como padre, então ele compreendeu que realmente você só é justificado pela fé. Então, ele foi contra o Papa, contra a Igreja Católica. E ele realmente fez o protestantismo. Durante um longo período de tempo de 1200 anos, ir contra a Igreja Católica e de lá. Então, da Igreja Católica, realmente, aquela Bíblia que era escondida pelos católicos, ele pegou e traduziu para todas as pessoas. Então, Luther, realmente, aquele lugar na Alemanha, aquela prisão, realmente eu fui até aquele lugar onde ele escreveu a Bíblia, onde ele traduziu. Ele é realmente um verdadeiro escritor. Então, mas o Lutero, ele é uma pessoa muito surpreendente, mas se olharmos coisas que ele escreveu e nós olhamos agora, tem muitas coisas que são erradas. A Igreja Católica, então, realmente de forma tradicional, tinha várias coisas que ele passou de forma realmente sem pensar, mas realmente como é que é naquele tempo? O John Wesley da Inglaterra, então de forma natural, realmente a Inglaterra desde o início, eles realmente como conhecimento, como de forma realmente moralista, eles realmente já eram bem capacitados e ele já era um pastor lá na Inglaterra. Ele era uma pessoa muito famosa. Mas o Wesley disse, realmente precisamos nascer de novo. Precisamos nascer de novo. Então todas as pessoas expulsaram ele dizendo que ele era herege. Então Wesley é uma pessoa muito realmente surpreendente. John Wesley. E o irmão dele. Então se olharmos o que ele escreveu, realmente é algo surpreendente. Mas o Wesley tem coisas que ele compreendeu errado. Então nós podemos saber dessas coisas. Então realmente não são muitas coisas, realmente, mas tem uns pontos importantes. E também realmente o criador da igreja presbiteriana, o John Calvin. Então Calvin, ele também tem coisas que ensinou errado. Então realmente tem coisas, se olharmos as escrituras das pessoas antigas, tem coisas erradas. Então nós podemos descobrir esses erros. Sabem por quê? Porque a nossa fé é melhor do que a eles? Não é. Mas sim é por conta do tempo. Na nossa época, realmente é o momento onde mais o Espírito Santo, mais o Senhor Deus está fazendo com que possamos compreender. Então eu, dentro desse Espírito Santo, realmente tem coisas que ainda não consigo compreender. Tem coisas que eu preciso ficar quieto até compreender pelo Espírito Santo. Então se o Espírito Santo não ensinar para mim, mas então realmente em qualquer tempo que sejamos, que nós estejamos, realmente é o momento onde o Espírito Santo nos ensina mais. Então realmente já não existe realmente a mentira, é somente a verdade. Realmente não é, pode ser que o pastor ele erre, fale alguma coisa errada, pode ser que ele realmente erre em falar em uma coisa, explicar, mas realmente não existe nada em tema que nós explicamos que esteja errado. Nós explicamos somente a verdade, porque é o Espírito Santo que ensina. E agora, filhinhos, permanecei nele. Então nós permanecemos dentro do Senhor. Quer dizer que não é somente dentro do rebanho do Senhor Deus, mas dentro do rebanho, os santos, eles podem receber todas as coisas e o ensinamento também. E então, nós permanecemos dentro do Senhor, quer dizer que nós estamos permanecendo dentro do ensino dele. Nós aprendemos bastante, mas nós estamos fazendo outra coisa? Nós aprendemos várias coisas e saímos da igreja? Tem pessoas que saem da igreja e podem aprender outras palavras iguais a essa em outro lugar? Realmente a única coisa que nós podemos dizer com grande confiança é que realmente a nossa evangelho ela é tão certeiro, tão verdadeiro, realmente um lugar que ensina de verdade, de forma melhor. Se existe, então vá para lá. Realmente não olhe para trás, vá buscar essas palavras. Não fale em outros lugares, me conte também. Eu também preciso ir para lá, não é? Mas então, realmente, a decisão dele, se estiver errada, já era. Então, é por isso que se tiver um lugar que ensine melhor,
precisa pensar, não é somente seguir falando é bom, você precisa pensar, será que é essa palavra? Realmente isso é correto ou errado? Então, sozinho realmente é difícil você decidir, porque você pode seguir ou realmente a teoria errada, então a doutrina errada e você pode estragar a sua vida de fé. Então, de qualquer maneira, o diabo, ele realmente criou várias armadilhas para nós. O diabo, ele não pode roubar a nossa salvação, mas ele pode estragar a vida de fé do salvo. Então, realmente ele atrapalha com várias coisas. E dentre essas é realmente passar uma teoria errada. Então, crer e saber precisa ser um só. E então, para assim, posso tornar o rebanho uma igreja. Então, se tiver coisas que eles sabem diferentes, não vão crer em coisas diferentes. Não tem como andar juntos. É por isso que no versículo 28 está escrito: E agora, filhinhos, permanecei nele. Então, nós precisamos permanecer no ensino do Espírito Santo. Então, você precisa permanecer e obedecer ao ensinamento. Então, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então, realmente, dentro desse ensinamento do Espírito Santo, quando nós permanecemos, realmente dentro desse corpo de Cristo, dentro do corpo de Cristo como membros, se nós estivermos agindo. Então, quando o Senhor ele vier, realmente eu, dentro da igreja, corpo de Cristo, realmente junto com o Espírito Santo, onde me unificou, através da ajuda e condução do Espírito Santo, então, realmente, nós precisamos ver se nós vivemos realmente pela vontade do Senhor Deus ou vivemos pela nossa própria vontade diante do Senhor. Então, realmente, eu preciso ver, nossa, eu não consigo permanecer dentro da igreja do corpo de Cristo. E isso for manifestado diante do Senhor na sua vinda, então isso vai se tornar uma grande vergonha. Então, quando permanecemos dentro do ensino do Senhor, quando o Senhor vier, então realmente de forma resistentes, de forma confiantes, nós podemos estar diante do Senhor realmente sem nenhuma vergonha, não é? Então, mas ele realmente dentro dessa palavra de ensinar dentro da igreja. Então, realmente, continuamente, ele realmente vai nos mostrando cada momento o que nós podemos fazer, o quanto podemos fazer, nós podemos ir cumprindo. Então, o que eu compreendi, se eu não obedecer a isso, o Senhor Deus não vai ensinar a outra palavra para mim. Então, uma pessoa já passou vários anos que está frequentando a igreja de forma esforçadamente. Então, mas se olharmos as perguntas dele, ele realmente pergunta coisas estranhas. Então, ele já ouviu tudo, mas ele já esqueceu. Porque já que ele não obedece, ele vai esquecê-las. Tem que aprender de novo. Então não pode ser assim. O Espírito Santo, então ele nos ensina de forma realmente detalhada. Então é por isso que até entrarmos no reino do Senhor Deus, o Espírito Santo nos conduz através do quê? Através da palavra. Então vamos procurar João capítulo 10. João capítulo 10. Capítulo 10, versículo 3. Versículo 3 e 4, eu irei ler. João capítulo 10, versículo 3 e 4. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então aqui temos a ovelha e o porteiro. O porteiro é aquele que abre a porta por ele. As ovelhas estão presas dentro dessa cerca. Então, se olharmos o versículo 9, então, aparece realmente o Senhor dizendo que eu sou a porta. Se qualquer um realmente conseguir entrar por essa porta, será céu. Mas se não conseguir, será inferno. Então, este é o Senhor Jesus, que é o pastor dessa igreja, mas ele também, ele é o cuidador.
Então, mas agora está realmente o outro pastor está protegendo essa igreja, não é? Então, realmente o estranho é ele abrir o coração. Então, quer dizer que realmente ele se sente culpado, mas realmente dentro do coração dele, realmente já que ele recebeu a salvação, realmente já que ele tem essa salvação, essa sorte de poder entrar no reino do Senhor Deus, ele favorece os outros também. Então, dentro do Senhor, quando ele esteja fazendo errado, o Senhor abre as portas para ele. Realmente essa pessoa é ele que faz o trabalho de pregar a palavra, ensinar a palavra do Senhor Deus. Ele faz o trabalho de ajudar o pastor. Realmente o pastor verdadeiro é o Senhor Jesus. Então realmente o Senhor que ensina essa palavra se chama pastor. E quem ajuda esse trabalho do pastor, nós podemos dizer que é o Espírito Santo. Então eles falam que realmente o pastor, o condutor, ele é como se fosse realmente o pastor. Realmente quer dizer que o Senhor Jesus, ele é um pequeno bebê. E então, o Senhor Jesus, ele disse para Pedro, ele disse, Pedro, realmente você me ama? Então realmente ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então ele disse isso 3 vezes, dizendo para apacentar as suas ovelhas. O Senhor Jesus é um Senhor realmente com grande responsabilidade para o céu. São todas ovelhas do rei. Uma pessoa que recebeu a salvação é ovelhas do Senhor Jesus. Então realmente o Senhor que gastou a sua vida por nós. E então esse pastor, realmente não podemos seguir esse pastor. Então hoje não podemos ver vocês de Hotel, mas nós podemos ouvir a voz do seu filho, realmente a voz do original ovelha. Realmente no mesmo momento que abrimos a porta, ele só escutava música. Então o Senhor Jesus, ele é o bom pastor. Então quando abre-se a porta para nós, realmente as suas ovelhas ouvem a sua voz. Então ele realmente chama cada ovelha pelo seu nome. Então quando ele cria dessa maneira, realmente ovelha por ovelha tem um nome. Então realmente tem diversos nomes para se dar. Então nós podemos criar qualquer nome realmente para esses animais. Realmente dependendo da característica. Então, mas realmente em cada momento, quando cada pessoa individualmente tem uma coisa que eles conseguem ver, uma coisa que é realmente diferenciada. Então realmente é manifestada para várias outras pessoas que não receberam a salvação. Então o Senhor Deus, ele, cada um de nós, ele nos conhece individualmente. Então quando nós recebemos a salvação, realmente um casal quando eles recebem a salvação, pode acontecer, mas também realmente o Senhor chama individualmente também. E então, cada pessoa, eles, então o Senhor, ele nos chama e nos conduz. Então quando eu vejo essa palavra, eu posso ver como o Senhor Deus, ele nos ama realmente individualmente. Realmente o quanto interesse ele tem. Então mamãe, ela está realmente escolhendo o nome, lembrar o nome dos seus filhos, cada um, realmente chamá-los pelo nome, os amar, os ajudar. Então a ovelha realmente ouve a sua voz. Então realmente ele chama cada ovelha pelo seu nome. Realmente as ovelhas ouvem a sua voz. Quando eu fui para a Turquia, eles tinham realmente no Campo Verde, havia muitos rebanhos, centenas de ovelhas que os seguiam um pastor. E eu realmente perguntei para aquele pastor, eu falei, posso vestir essa sua roupa? E então a roupa que era feita com couro de ovelha, então, realmente toda de pelo, aí ele foi lá e deu realmente esse couro, essa jaqueta para mim. Ele me deu o seu chapéu e o seu cajado para ser um pastor de ovelha. E ele falou para mim um monte de coisa, então as ovelhas começaram a seguir. Então eu de forma igual fiz Então as ovelhas nem olhavam para mim. Eles nem fingiam que ouviram. Eles seguiam muito bem o pastor de ovelhas. Então realmente, já que o pastor de ovelhas estava do lado, eles realmente olhavam para mim. Mas se o pastor de ovelhas não estivesse do meu lado, com certeza por medo eles teriam fugido. Eu tenho quase certeza. Eu estava vestido com a roupa, com o chapéu, com o cajado. Estava bem muito parecido. Mas eles olhavam falando para mim, ih, você é pequenininho. Eles sabem a voz. Eles não olham para o formato de alguém, eles ouvem a voz. Então realmente essas ovelhas, todas elas, realmente
o seguem quando ele vai adiante, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele. Então realmente se é a voz das ovelhas, a voz do dono, ele vai seguir na voz do pastor. Então uma pessoa que recebeu a salvação, ele já que é a ovelha do Senhor Deus, ele segue a voz do Senhor. Mesmo que seja um pastor muito famoso, que fale um monte de coisas para você. Então realmente se aquela pessoa verdadeiramente compreendeu ou não, como é que você consegue diferenciar? Você precisa diferenciar para saber. Algumas pessoas após receberem a salvação, então não tem como falar para parar de frequentar a igreja deles, realmente deixa ir frequentar. Porque quando eles frequentam essa igreja deles de novo, eles não conseguem ouvir. Eles ouviram durante dezenas de anos, ouvindo essas palavras, era um pastor ótimo, mas agora já não conseguem mais ouvir essa pregação. Então essa palavra fica rodando, 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 e não fala o ponto objetivo. Eles falam, nossa, mas não é isso que eu quero. Então ele quer ir lá na frente e pregar. Então, nossa, isso é estranho. Será que eu sou arrogante? E algumas pessoas falam, nossa, por que eu me tornei assim? Até porque seus ouvidos se abriram, entenderam? Então agora começa a diferenciar se é a voz do pastor ou é a voz do enganador. A voz do enganador é uma voz desconhecida, então eles já não seguem, eles fogem. Então não pode ser assim. Então realmente agora se abriu os ouvidos. Eu, na escola de teologia que frequentava, era um pastor muito famoso, ele era doutor lá nos Estados Unidos. Se eu falar o nome deles, é uma pessoa que vocês todos podem conhecer. Ele realmente pregava tão bem. Então, a igreja dele era a igreja de ricos, onde muitas pessoas frequentavam. E realmente, já que era perto da escola de teologia, então todo domingo eu ia lá. Eu não sei como é que eles pregavam tão bem. Eu pensava, nossa, como é que eu posso pregar tão bem quanto ele? Então ele vinha, falava o objetivo, realmente tópico 1, tópico 2, tópico 3, conclusão, reflexão e depois termina. Então, nossa, é muito surpreendente. E então eu anotava tudo aquilo, anotava tudo realmente o que eu via dele, para tentar imitar ele. E quando eu voltava para casa, eu organizava tudo no caderno, para ser igual àquela pessoa. Mas depois que eu recebi a salvação e ouvi o que ele pregava, nossa, mas isso parece um professor de Jardim 3. Mas não é. Realmente é estranho. Quer dizer que é tão diferente assim. Essa é a verdade. Então não tem como conhecer a voz dos estranhos. Então não tem como entrar nos ouvidos. Então eu realmente falo, nossa, isso não é, então eu não vou seguir. Então antes, o pastor que eu respeitava tanto, depois que eu descobri, eu percebi que não nasceu de novo. Quer dizer que ele é um estranho. No Jó, capítulo 12, versículo 11. Porventura o ouvido não provará as palavras como o paladar prova as comidas? Não tem uma palavra assim? Então quando você come alguma coisa, o seu paladar sente o cheiro, ele descobre qual comida. Nossa, que sabor é esse? Nossa, está estragado. Então você vai engolir ou você vai cuspir? Então, se você engolir, você vai adoecer. Então você cospe. Então a boca, ele examina o gosto, se está bom, se posso comer ou não. Então se não consegue discernir isso, dá um grande problema. Então é por isso que a boca, ela por diferenciar como ela consegue ter o paladar, assim como o ouvido consegue ouvir as palavras. Então dá para provar o que é verdadeiro e o que é errado. Então após nascermos de novo, então realmente quando aprendemos uma quantidade de palavras, nós começamos a discernir tudo. Se alguém lá na frente falar algo errado, nós realmente podemos desvendar na hora falando, aquilo está errado. Então é por isso que realmente quando nós estamos com os pastores juntos, nós todos pregamos realmente de forma bem cuidadosa. Realmente tudo que nós ensinamos, realmente é tudo sem erro. Então, a voz dos enganadores realmente não há como conhecer. Realmente todos fugirão. Então é por isso que realmente nós temos esse poder de discernir. Então vamos procurar João capítulo 16. João capítulo 16, versículo 13.
João, capítulo 16, versículo 13. Vamos ler todos juntos. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então, o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, realmente tem muito que eu quero contar para vocês, mas vós não podeis suportar agora. Então, o Senhor Jesus queria contar várias coisas para os discípulos, mas na verdade os discípulos não conseguiram compreender nada direito. Então, por que eles não compreendem, mas mesmo assim o Senhor ele foi contando? Porque quando o Espírito Santo vier, realmente fará com que todos eles possam compreender realmente tudo o que eles ouviram. Então tem muito o que quer contar, mas agora eles não podem suportar. Então é necessário dar o Espírito Santo para que eles possam compreender isso. Então, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então esse Espírito, Espírito da graça, que ele faz compreender a graça, o Espírito da verdade, quer dizer que realmente nós salvos somos conduzidos para o meio da verdade. É por isso que o Senhor Jesus realmente ele é cheio da graça e da verdade. A graça realmente é aquele presente, aquela graça, aquele amor do Senhor Deus, realmente sem nenhum valor a ser pago por nós, que é permitido a nós, realmente de forma gratuita, e também através da verdade ele nos conduz para o diante da sua palavra da verdade, através da igreja. Então realmente quando vier esse Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então realmente para que não se percamos para a direita ou para a esquerda, é sempre no meio. Então, porque não falará de si mesmo. Então, ele não vai falar de qualquer jeito que ele deseja. Então, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Então, tudo o que vem do Senhor Jesus e do Senhor Deus. Então, realmente, o Senhor Jesus, ele disse que realmente o Senhor Deus permitiu tudo o que ele iria dizer. Realmente, o Senhor Jesus não disse do jeito que ele desejava. Ele falou do jeito que o Pai permitiu a ele. Então, o Espírito Santo também, da mesma maneira, ele realmente dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará o que há de vir. As coisas do futuro, até o fim do mundo, todas as coisas já foram contadas. Então, é por isso que nós somos conduzidos para o meio da verdade, então não tem realmente como nos perdermos. Dentro dos cânticos, vocês sabem que tem a zombação? Dentro do cântico tem a zombação. Em um campo grotesco, sem um caminho, sem conseguir descobrir o caminho, estava perdido. De um lado para o outro, a meu formato, o diabo está zombando de mim. E gosta muito. Então, isso é cântico ou isso é uma zombação? Então, sem caminho, ele está perdido num campo tão grotesco. Ele está buscando o caminho, realmente perdido de um lado para o outro. Aquele formato é zombado pelo diabo. Uma pessoa que recebeu a salvação, ele precisa tirar isso. Uma pessoa que recebeu a salvação, só uma pessoa que não recebeu a salvação é melhor cantar isso. Então, não achar o caminho e ficar perdido? De um lado para o outro, buscando o caminho, ir naquela igreja, ir para outra igreja, vai naquele centro, vai naquele templo. Parece que isso é certo, parece que aquilo também é certo. Não consegue discernir. Quer dizer, estar perdido. Uma pessoa perdida, ficar buscando e buscando. Tem pessoas de todo tipo. Toda semana eles vão para uma igreja. Vai naquela, vai nessa, vai naquela outra. Então essas pessoas assim, quando elas vêm, ouvem a palavra do evangelho na nossa igreja e falam, nossa, era isso que eu estava buscando. Então pela consciência, ele não conseguiu nascer de novo, mas pela consciência tem pessoas que buscam a verdade. Então o Senhor Deus realmente ajuda para que essas pessoas possam compreender. Então se não for dessa maneira, vai ficar perdido buscando. É por isso que no meio da verdade, nós somos conduzidos, e então, realmente as coisas futuras. Então todo o formato do cristão realmente que irá nos conduzir até o fim dos tempos. Ele vai nos ensinar tudo. É por isso que em Apocalipse ele diz que o Espírito Santo, a palavra que ele disse para eles, não é, tem palavras assim, realmente o Espírito Santo. O Espírito Santo disse para as 7 igrejas da Ásia. Realmente o Espírito Santo, ele dependendo de cada momento, ele vai nos contando.
Vamos procurar Mateus capítulo 13. Vamos procurar Mateus capítulo 13. Capítulo 13, versículo 11. Vamos ler todos juntos. Ele, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. O Senhor Jesus, ele falava em parábolas quando estava no meio da multidão, mas junto dos discípulos ele explicava a cada momento a palavra. Então os discípulos eles falavam: Senhor, então por que falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então realmente a Bíblia é um mistério. O mistério não é qualquer pessoa que pode conhecer. Se olharmos em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, fala: mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. As coisas que ninguém pode compreender, o Espírito Santo ele compreende. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então, realmente nós, diante do Espírito Santo, nós precisamos desejar aprender. Quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos falar, realmente, por favor, Senhor Deus, me ajude a compreendê-la. Então, todos os dias, nós precisamos desejar ouvir essa palavra diante do Senhor, com o coração. Realmente, quando nós lemos a Bíblia e falamos, nossa, eu não sei nada do que eu li. Não adianta ler tudo de uma vez, vai pouco a pouco, de forma detalhada. Então alguns versículos da Bíblia, tem momentos que eu fico durante dias estudando, tentando compreender. Então o Senhor Deus me faz entender. Por isso, o Senhor Deus, ele através do Espírito Santo, ele está nos ensinando. Então o Espírito Santo, ele vai nos ensinando até as profundezas do Senhor. Vamos procurar Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Versículo 21. Efésios capítulo 4, versículo 21. Até o versículo 24. Vamos ler todos juntos. Se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despongeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então agora nós precisamos realmente ter ouvido, e neles fostes ensinados como está a verdade em Jesus. Então tudo que aprendemos da Bíblia vem do Senhor Jesus. Então realmente que, quanto ao trato passado, vos despongeis do velho homem, precisa tirar esse velho homem. Realmente para se tornar uma pessoa que cada momento aprende do Senhor Jesus. Realmente não pode viver seguindo a carne, não é? Então realmente agora esse velho homem precisa desponjar tudo, precisa rasgar, jogar fora. Então, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Todos os dias precisamos nos renovar. A lava da libélula, quando passa 2 anos e meio, ela se torna uma libélula e começa a voar lá do solo. Então, do solo ele passa primeiro a folha, e dessa folha ele vai, tira a casca, 1, 2, 3, 4. Então, ele se torna uma libélula e pode voar. Então, nós temos muitas coisas a desponjar. Vocês não têm nada para retirar? Então, vocês não podem continuar vestindo essas coisas. Então, realmente, quando você recebe o verdadeiro ensinamento diante do Senhor Deus, precisa desponjar desse velho homem, realmente das concupiscências carnais. Então, realmente, agora precisa tirar esse velho homem. Precisamos desponjar e desponjar. As coisas erradas, realmente precisa jogar fora esse pecado. Então, realmente, renovar-nos através do Espírito da verdade. Cada momento nos parecendo com o Senhor. Então, realmente, vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, todos os dias. A lava de libélula,
ela fica nesse estado larval durante mais ou menos 7 anos. Antes de se tornar uma cigarra, se você retira ele, corta e tira ele para fora, ele se torna uma cigarra, ele vai falar, meu Deus, ele precisa tirar a casca sozinho. Então, realmente, coisas que precisamos desponjar cada uma por uma, precisamos nos desponjar. Então, quando o Senhor ele vier, até o nosso corpo precisa se tornar realmente de forma gloriosa como o Senhor. Precisa cada momento mudar, não é mesmo? Cada momento mais. Seguindo o Senhor. Vamos procurar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Vamos ler todos juntos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, você receber a condução do Espírito Santo não é que você vai se tornar o filho do Senhor Deus. O filho do Senhor Deus, ele com certeza é conduzido através do Espírito Santo. Entenderam? Uma pessoa que recebeu a salvação recebe a condução do Espírito Santo do Senhor Deus. Receber a condução do Espírito Santo quer dizer que você está no meio da verdade. Você será ensinado pelo Espírito Santo cada momento mais. Você vai se parecendo com o Senhor. Algumas pessoas, elas não sei quantas universidades elas vão, elas não sei o que, até a igreja de teologia, eles tornam doutor, realmente tem um currículo extraordinário, mas quando a ação está errada, o que acontece? Então o que nós chamamos essas pessoas? Pessoas ignorantes. Então, quando aprende muito, realmente pode se tornar um ignorante assim. Então, realmente, ele não tem respeito, ele está errado. Uma pessoa que aprendeu muito, o coração dele precisa realmente ser bem realmente respeitoso, bem cuidadoso. Não pode falar de qualquer maneira. Todas as ações devem ser corrigidas. Então, diante do Senhor Deus, o Filho do Senhor Deus, o Filho de Deus, ele recebe a condução do Espírito de Deus. Entenderam? A ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele vier, ele irá nos conduzir para a verdade. Em Salmo 119, 105, fala: a lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós, realmente, diante da palavra do Senhor Deus, realmente o caminho deste mundo para o céu, realmente esse caminho totalmente é bem iluminado pelo Senhor Deus. Todos os dias, diante daquela palavra nós somos conduzidos, todos os dias. Então é por isso que realmente cada passo que nós fomos dando, realmente o Espírito Santo, ele ilumina realmente nossos pés, realmente como se fosse uma lâmpada no meio da noite. E ele vai nos conduzindo. Realmente ele é a luz para o meu caminho. E em Salmo 119, versículo 130. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Então que o Senhor Deus possa realmente me desejar dentro dos teus mandamentos. Realmente que o Senhor possa estar me conduzindo para que eu não ande realmente da iniquidade. Então realmente cada passo realmente na palavra do Senhor e não se apodera em minha iniquidade alguma. Então, realmente, assim nós não seremos dominados por outras coisas, não é? Então, vocês estão dormindo? Tem pessoas que acordaram com o som do riso, falando, nossa, o que foi isso? Então, foi algo muito divertido, vocês não conseguiram ouvir. Então, agora, nós, seguindo o Espírito Santo, essa vivência... Então agora, realmente, até o reino do Senhor Deus nós seremos conduzidos. Se olharmos em Salmos 48, versículo 14. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Segundo Timóteo, capítulo 4. O apóstolo Paulo disse, e o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. Então realmente, como ele vai conduzir? Através da palavra.
Então, no meio da palavra, quando nós somos conduzidos, nós precisamos sempre aprender, um coração de aprender. Realmente protegermos o nosso coração dentro daquela palavra e dentro daquela palavra continuamente para que nós não nos percamos, mas sim, realmente como um carro, quando ele se perde do caminho, realmente ele anda do jeito que ele quer, tem uma lei para se seguir, né? Então, realmente nós precisamos seguir essa regra do Senhor Deus, do caminho da verdade. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso, então o Senhor nos salvou e está nos conduzindo até que nós possamos entrar no seu reino. O Senhor está junto conosco, está sempre nos protegendo. O Senhor, por nos conduzir, nós agradecemos a sua graça. Senhor, nós como as crianças pequenas estamos realmente pensando, nós realmente estamos perdidos também. O Senhor precisa realmente estar nos conduzindo para que os nossos passos possam seguir, realmente caminhar sobre a Tua palavra e que nós não nos percamos. Senhor, cuide de nós até que possamos entrar no Seu reino, para que nós possamos viver seguindo o Senhor, conforme o cuidado, realmente conforme toda a condução, que nós possamos viver pela Sua vontade, que dentro de nós possamos viver de forma adequada e todos os pecados escondidos e inaceitáveis diante do Senhor que possam ser revelados e que possamos viver conforme a palavra do Senhor Deus para fortificar a nossa vida. Senhor, até aquele dia que realmente o Senhor retornar, que nós possamos estar diante do Senhor sem nenhuma vergonha. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.